O nome é bioma cerrado, mas poderia ser bioma floresta, savana e muitos outros. Algumas ocorrências nessa área fazem parecer que saímos de um território seco, mas continuamos na mesma região. Veja agora na nossa capacitação tecnológica. Olá, eu me chamo Alexandre, sou pesquisador da Embrapa Florestas e no dia de hoje nós vamos conversar a respeito de um estudo de caso, um projeto que foi desenvolvido no âmbito do bioma cerrado, mais especificamente numa reserva em que há vegetação tanto florestal quanto de cerrado. E esse estudo de caso basicamente tem a seguinte abordagem: o que nós queremos ver diante desse estudo de caso? Nós queremos ver como a variação das fisionomias, tanto de cerrado quanto de floresta, ocorrem em correspondência à variação dos tipos, digamos assim, de pedoambientes que se tem ao longo de uma pedossequência. Né? Esse estudo de caso é o resultado, é o produto de uma pesquisa que foi desenvolvida em consórcio com uma série de pesquisadores, tanto da Embrapa quanto fora dela. Né? E o título provisório que eu desejo dar a ele é Fisionomias do bioma cerrado e meio físico, um estudo de caso. Então, essas figuras que eu vou ilustrar na sequência, essas fotos que eu vou usar para ilustrar essa sequência de variação fisionômica, querem exatamente demonstrar isso. Então, dentro do bioma cerrado, eu posso ter formações arbóreas, florestas, que variam para formações savânicas, cerrado típico, né, aqui, né, variam para formas ainda savânicas, mas muito mais abertas, né, como é o caso daqui, podendo chegar até situações como essa de um campo limpo, né, mas também a esse bioma, se encontram associadas formações um pouco diferentes daquilo que de hábito nós vemos. Essa é a ilustração de uma vereda, né? Os buritizais ali ao fundo denunciam que nós temos um pedoambiente com solos hidromórficos, né? Então, rapidamente, a simples observação disso já nos leva à conclusão de que nós temos um ambiente completamente distinto daquele que nós vimos para as demais formações de savana, né? Aqui um campo rupestre, né, com as rochas aflorantes nessa porção, né? E associado a isso também, de um modo geral, aos canais de drenagem, aos flúvios, nós vamos encontrar genericamente florestas. E nesse caso aqui nós estamos lidando com florestas ditas florestas ciliares, compondo os cílios, né, do canal de drenagem aqui representado. Muito bem. Muita coisa se falou durante muitos anos de investigação a respeito de que fatores que efetivamente gerariam essa variação fisionômica. Quando nós observamos a distribuição das florestas, quando nós observamos a variação fisionômica dentro das formações savânicas ou até mesmo as de campo, rapidamente nos perguntamos por quê? Por que dessa variação? E durante anos, durante décadas, muitas pesquisas feitas dentro do Cerrado endereçaram essa pergunta bem ou mal e chegaram a algumas conclusões, e algumas dessas conclusões foram efetivamente refutadas por pesquisas posteriores, mas de um modo geral, não é, nesse momento pelo menos, nosso objetivo levar adiante essa discussão. O que nós queremos aqui é demonstrar como, no nosso caso em particular, né, a hidromorfia dos solos e, portanto, o pedoambiente influencia, interfere fortemente na determinação dessa variação fisionômica de que falamos. Né? Lembrando sempre que quando nós falamos em espécies típicas de savana, quando nós pensamos em espécies típicas do cerrado, propriamente dito, nós estamos falando de espécies que se caracterizam por habitar pedoambientes com solos
efetivamente muito bem drenados a bem drenados. Tá? Então, quando nós pensamos em florestas, nós pensamos em outros condicionantes. Então, nós pensamos em cerrado, nós não podemos escapar dessa noção. Cerrados, de modo geral, espécies savânicas, possuem tipicamente esse aspecto. A árvore, o elemento arbóreo pode ter até uma pequena estatura, mas, de um modo geral, o seu aparato, seus órgãos subterrâneos, sejam eles caulinares, sejam eles radicais, eles são todos muito bem desenvolvidos abaixo da superfície do solo. E talvez seja esse um motivo, né, que nos leve a pensar que esse tipo de fisionomia savânica não ocorra ou tenha muita dificuldade de se estabelecer quando nós pensamos em, por exemplo, pedoambientes semi-hidromórficos até hidromórficos. Tá? E daí é que entra o nosso estudo. Como é que a gente desenvolveu esse estudo? Essa é uma ilustração de uma rampa em que se verifica uma concavidade no seu terço final. Tá? E o que faz com que esse terço final seja côncavo não importa nesse momento. Importa sim o seu efeito. O efeito é, na medida em que a água é distribuída no terço superior, ou ao longo de toda a encosta, a tendência é de que a água venha a convergir para o seu centro, teoricamente levando a um acúmulo, a uma maior concentração, uma maior disponibilidade hídrica exatamente no terço final. E essa é a questão nevrálgica que nós devemos observar aqui e tentar compreender a distribuição da vegetação exatamente sob esse ponto de vista. Tá? Onde que a gente fez esse estudo? Basicamente nesse ponto aqui, no município de Formosa, estado de Goiás, basicamente no limite com o Distrito Federal. Então, observando essa paisagem e observando basicamente que nós temos uma variação fisionômica ao longo dela, nós temos formas de savana distribuída basicamente em todo esse trecho, nós temos formas florestais, formações florestais na parte inferior da encosta. A pergunta que nós fazemos de imediato é: o que causa essa variação? É a pergunta mais imediata que deve ocorrer a todos nós nesse momento. Pois bem, então o que nós fizemos? Nós elaboramos um estudo que correu basicamente por toda essa linha amarela que você consegue enxergar nesse momento aí disposto no slide, né? E ao longo dessa linha amarela nós dispusemos parcelas. O que são as parcelas? São áreas dentro das quais nós levantamos todos os indivíduos arbóreos, mensuramos esses indivíduos, determinamos a que espécie cada um desses indivíduos pertencia, né? E observamos as características de vegetação. Ao lado disso, nós levantamos também aspectos dos solos. Portanto, o que nós queríamos fazer é observar como que a vegetação ela variava como função das características dos solos. Muito bem. Então, esse é um bloco diagrama que pretende exatamente ilustrar como que os solos estão se comportando em correspondência a essa variação de que falamos. Né? Cabe lembrar sempre que, embora essa figura não permita ilustrar isso, nós estamos lidando com feição côncava, que leva à convergência hídrica exatamente na porção inferior dessa paisagem. E isso explica o porquê, a razão de nós termos uma maior concentração de carbono exatamente nessas porções inferiores aqui da paisagem. As cores querem denotar exatamente essa variação de solos. Então, o que eu tenho lá no topo, desde o topo cá para baixo, um verdadeiro gradiente hídrico. Né? E esse gradiente hídrico facilmente pode ser compreendido como uma extensão de classes de solos ditas não hidromórficas. Né? Nós podemos compreender que existe um ponto de transição entre o topo não hidromórfico e a parte inferior tipicamente hidromórfica,
estabelecido por tipos de solos ditos semi-hidromórficos. Então, rapidamente a gente consegue compreender que nesse ponto dos ditos solos não hidromórficos, nós não temos nenhuma influência do lençol freático dentro de uma profundidade razoável do solo. Aqui, os semi-hidromórficos são caracterizados exatamente pelo lençol freático se alçar até aproximadamente 50 centímetros da superfície, o que nos deixa um espaço livre de hidromorfia, desde a superfície até o lençol freático, de aproximadamente 50 centímetros. Dentro dos hidromórficos, por outro lado, o lençol freático se encontra alçado. Em muitos casos, dependendo da estação do ano, ele se encontra alçado acima da superfície. Portanto, são solos tipicamente encharcados, né? E quem são esses solos? Basicamente, no topo, nós temos lá os latossolos, que variam, e isso é bastante importante, em sua coloração, eu chamo a atenção para isso. São todos solos não hidromórficos, mas variam fortemente com respeito à coloração. Que variação que é essa que eu estou falando? Eu tenho uma coloração mais avermelhada, que passa a um amarelecido e gradativamente avança, inclusive, para uma condição até mais esbranquiçada entre o amarelo e o branco. O que significa isso? Que nós temos solos absolutamente contrastantes àqueles solos hidromórficos lá de baixo. Vejam, a morfologia do solo, a cor do solo está me indicando alguma coisa. Que coisa que é essa? Hidromorfia. Por quê? Solos têm cores por causa de ferro. O ferro que dá cor para o solo. Se eu tenho um ambiente rico em oxigênio, como é o caso do topo, não tenho interferência de água, o que eu vou ter, de modo geral, é uma coloração mais aproximada do vermelho. Os óxidos de ferro, oxigênio, o óxido, né, determinam cores mais avermelhadas para esses solos. Na medida em que ocorre uma hidratação desse óxido de ferro, o que vai acabar acontecendo é que eles vão tender a tonalidades mais amarelecidas, mais amarelas, até que no terço inferior, na porção máxima de hidromorfia, gradativamente esse ferro vai sendo eliminado do perfil e, por consequência disso, eu vou ter cores um tanto mais neutras. Isso fica muito claro observando esse gradiente de cores. E se eu voltar lá no meu slide anterior, a cor dessa ilustração também permite enxergar esse tipo de coisa. Ou seja, no topo, de um modo geral, eu tenho solos mais avermelhados, que evoluem gradativamente para solos mais amarelecidos e que chegam aqui embaixo com cores neutras, porque o solo já perdeu praticamente todo o ferro, que, como eu disse, dá cor para o perfil, né? Então, só a morfologia do solo está me explicando. Se eu não tivesse dado algum, se eu não tivesse coletado dado algum, eu já conseguiria enxergar uma coisa. Eu estou aqui representando, através dessa variação morfológica dos solos, eu estou conseguindo compreender como é que a hidromorfia ela está se comportando ao longo dessa pedossequência. Então, de novo, essa mesma sequência aqui, desde solos mais avermelhados, aqui no topo, até solos com cores mais neutras, estão indicando um aumento da hidromorfia. Eu estou passando por solos amarelecidos, que já recebem alguma influência de água, né? E gradativamente eu vou avançando para cores cada vez mais neutras, porque a água está favorecendo a perda de ferro ao longo do perfil. E quanto mais próximo da superfície essa camada acinzentada estiver, mais recorrente é a entrada de água no sistema. Por outro lado, né, se eu pensar no contrário, eu estou pensando o exato oposto dessa mesma forma de pensar. Ou seja, gradativamente, quando eu vou avançando para cores mais amarelecidas a avermelhadas, ou seja, cromas mais elevados do ponto de vista de solos, eu estou avançando para solos um tanto menos, né, com influência de água. São, portanto, os solos que eu espero encontrar fisionomias típicas de savana. A savana predomina exatamente nessas porções da paisagem que os solos são mais cromados, são mais coloridos.
Então voltamos a ela, a nossa rampa anterior. Essa é a ilustração daquilo que nós teríamos em termos de distribuição da vegetação em correspondência à variação pedossequencial que está ilustrada aqui. Então vejam, solos mais avermelhados, que denotam efetivamente uma condição de um solo mais bem drenado, resultam em expressão de formações savânicas. Na medida em que os solos se tornam mais amarelecidos por conta da influência de água, a vegetação savânica vai diminuindo sua densidade, como se pode observar aqui. E na medida em que eu avanço para uma condição de hidromorfia a semi-hidromorfia, o cerrado vai sendo substituído, ou melhor, a savana vai sendo substituída e o que passa a predominar são formações tipicamente florestais. Essa, em particular, é uma floresta dita alagável. E essa floresta alagável tem uma fisionomia, uma expressão fisionômica completamente distinta daquela que nós observávamos anteriormente para as formações de savana. E tudo isso sendo causado por uma feição geomórfica particular que leva à concentração efetiva de água, principalmente no terço inferior da encosta.